Saudações, meu nome é Gesrael, sou médico radiologista e neste vídeo destinado a profissionais da área de saúde e estudantes, e em especial aos pediatras e cirurgiões pediátricos, nós vamos discutir alguns aspectos relevantes a respeito da patologia mostrada nesta imagem. Então temos aqui neste exame um enema baritado de uma criança. Observe aqui o reto, aqui sigmoide, cólon descendente, ângulo esplênico, cólon transverso, ângulo hepático, cólon ascendente e seco. Observe que a partir do colo descendente nós temos aqui um cone de transição, um afilamento e depois um processo de espasmo no colo descendente e sigmoide. Portanto, essa transição e esse espasmo fazem o diagnóstico aí de doença de Hirschsprung. É exatamente esse o achado que procuramos nos enemas opacos na suspeita de Hirschsprung. É a zona de transição entre uma luz de calibre normal ou aumentado e uma luz de calibre reduzido. Então forma-se esse cone. É exatamente a partir desse cone que nós temos a região agangliônica. Os corpos neuronais do plexo mientérico existem normalmente nesta região, antes do cone, e a partir do cone eles deixam de existir. Então, a partir desta região não deve ser encontrado neurônios no plexo mientérico e submucoso. E exatamente por causa da ausência desses neurônios, a mobilidade, a motilidade fica prejudicada e o cólon fica espástico. Evidentemente que quando encontramos um exame com esse aspecto, fica muito fácil fazer o diagnóstico. Entretanto, existem situações onde não conseguimos identificar com segurança, com facilidade, essa área de transição, esse cone de transição. E aí nós temos que nos valer do perfil do reto, comparar o diâmetro do reto com o diâmetro do sigmoide na radiografia em perfil. Então é uma parte muito importante do exame. Observe aqui um exame normal, nós temos o perfil do reto, aqui você tem o sacro, aqui a coluna lombar, o sacro, espaço pré-sacral e você tem aqui o reto, cheio de contraste. Esse perfil do reto ele é realizado logo no início da injeção do contraste. Você começa a injetar o contraste, preenche o reto e o sigmoide e a partir daí você já faz a radiografia de perfil do reto. E você observe que o diâmetro do reto ele deve ser maior do que o diâmetro do sigmoide. Isso é o normal, porque fisiologicamente o reto acumula o bolo fecal, então ele tem uma função também de reservatório do bolo fecal, portanto ele é mais distensível. Então o reto normal tem um diâmetro maior do que o sigmoide. Isso é uma coisa extremamente importante de termos em mente. Então, no perfil do reto, será extremamente importante você comparar o diâmetro do reto com o diâmetro do sigmoide. Portanto, temos que ter essa imagem, essa projeção radiográfica no exame, na pesquisa aí de constipação intestinal na criança, na pesquisa de doença de Hirschsprung. Observe aqui esse caso, um perfil do reto, nós temos aqui o sacro e você observe aqui o reto, o diâmetro do reto, veja uma área de espasmo e o diâmetro do sigmoide. Então você observa nitidamente a zona de transição, o cone de transição aqui.
passando de um sigmoide dilatado para um reto espástico, contraído. Mas o importante também é você observar que o diâmetro do reto está menor que o diâmetro do sigmoide. Isso é claramente anômalo. Observe aqui um outro caso. Veja aqui o reto com diâmetro bem menor que o sigmoide. Então nós temos uma dilatação do sigmoide e o reto com diâmetro reduzido em relação ao sigmoide. Portanto, fazendo aí o diagnóstico de doença de Hirschsprung. Vejamos aqui um outro caso onde você tem o reto com diâmetro menor do que o sigmoide. Veja a comparação aí, sigmoide e reto. Então, há uma inversão nos diâmetros relativos dessas estruturas. Em condições normais, o reto deveria ser mais alargado do que o sigmoide. E aqui vemos que o reto está mais estreito que o sigmoide, fazendo aí o diagnóstico de doença de Hirschsprung. E neste vídeo era isso. Obrigado e até o próximo.